Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, boa noite para você que está acompanhando aí a programação da TV Com Brasil ou está ligadinho no nosso canal no YouTube, Brasil Nordeste Oficial. Estamos chegando com muitas informações nesta quinta-feira, dia 20 de maio, Dia do Pedagogo. A data homenageia os profissionais responsáveis por ajudar na educação, formação e aconselhamento de crianças e adolescentes. Esta comemoração foi instituída no país através da Lei 13.083, no dia 8 de janeiro de 2015, e surge como uma oportunidade para discutir o papel da família e da escola no desenvolvimento das crianças, além de delimitar papéis de responsabilidades. É aquilo que a gente sempre fala, a responsabilidade de educar nunca é da escola, assim como ensinar também é responsabilidade dos pais. Mas olha, sem dúvidas nenhuma, ficaria muito mais difícil se não existissem, os profissionais da área da educação em nossas vidas. Então, parabéns a todos os grandes pedagogos que estão comemorando esta data especial no dia de hoje, porque vocês merecem, sim, são responsáveis também, essa construção de formação dos nossos filhos. Vamos ver agora o que é destaque no programa de hoje. Relatório do TSE identifica CPFs de crianças de 2 e 6 anos na lista de vacinados contra a Covid-19 na Paraíba. Presidente Jair Bolsonaro inaugura ponte sobre o Rio Paraíba, que liga Piauí e Maranhão. Vamos falar ainda sobre a CPI da Covid-19 no Senado Federal. O jornalista Sandro de Moura vai fazer uma análise sobre o assunto. Vem junto comigo, o programa Brasil Nordeste está só começando. E eu começo a edição de hoje chamando a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, que destaca primeiramente a seguinte informação: autorizada a emissão de debêntures para investimentos em telecomunicações no estado do Piauí. Natânia, ótima noite para você. Olá Camila, olá Sandro e boa noite a você que está nos assistindo. O investimento em telecomunicações no Piauí irá beneficiar a modernização e a expansão do setor no estado. Para promover o desenvolvimento socioeconômico do Piauí, que ainda é um dos estados nordestinos com menor índice de conectividade da população, o Ministério das Comunicações aprovou a emissão de até R$ 152,8 milhões em debêntures incentivadas para projetos de investimento em infraestrutura no setor das telecomunicações no estado. Com a medida, o governo federal fomenta a ampliação e modernização dos serviços de telecomunicações prestados na região. Dessa forma, será possível expandir o acesso à internet e a implantação de redes móveis e fixas com tecnologias 3G, 4G e futuramente 5G. De acordo com o estudo promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações em 2020, o Piauí ocupa a última posição no ranking dos municípios conectados a alguma infraestrutura de fibra ótica, o que reforça o contexto de baixa qualidade na conexão de internet no estado. Enquanto há 86 municípios com cobertura de fibra ótica, a maioria, ou seja, 138 municípios, segue desassistida. Tá aí então notícias do Piauí, que hoje recebeu o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu continuo com a Natânia Mello, que agora vai falar sobre o relatório do TSE, que identificou, CPFs de crianças de 2 a 6 anos de idade na lista de vacinados contra a Covid-19. Estranho, já que a vacinação não está acontecendo para crianças. Natânia, explica pra gente isso. Um relatório produzido pelo Tribunal de Contas do Estado identificou que pelo menos 19 pessoas com menos de 18 anos foram vacinadas contra a Covid-19 na Paraíba. Conforme o documento, existem registros de imunização contra a doença em crianças de 2 e 6 anos.
Há ainda a notificação de vacinação em adolescentes de 12, 13, 16 e 17 anos de idade. Ainda segundo o relatório, a imunização das 19 crianças e adolescentes teria acontecido em cidades do Agreste, Litoral e Sertão paraibanos. O TCE ainda analisa os dados, juntamente com outros órgãos, para investigar se os registros são resultado de falhas nos bancos de dados da vacinação ou se a aplicação das vacinas aconteceu de forma irregular. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, crianças e adolescentes não fazem parte dos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, que compõem o público-alvo da campanha de imunização no país. E olha só, gente, Mostra de Teatro Transcendental recebe inscrições para 19ª edição em Fortaleza. Pois é, a Natânia Mello agora fala sobre a área cultural. Natânia, com você. A Mostra Brasileira de Teatro Transcendental abriu, com processo 100% digital, a seleção dos grupos de teatro para apresentações na 19ª edição do evento. A inscrição, que segue até o próximo dia 30, pode ser feita acessando o edital no site do evento. Depois das inscrições, o material será analisado pela Associação Estação da Luz, organizadora do evento, que assim montará a programação dos espetáculos. A realização da 19ª Mostra de Teatro Transcendental está prevista para 4 a 7 de novembro de 2021, em Fortaleza, mas a data é passível de alteração. Conforme a organização, o foco do evento é levar fé e esperança para o público nesse momento tão delicado. Apesar de organizado por uma associação cearense, grupos de teatro de todo o Brasil podem participar com espetáculos que trazem temas com mensagens de paz, amor, fé, solidariedade, altruísmo e alegria para o público. Obrigada, Natânia Mello. A gente se encontra já já. Então, saindo ali da região de Fortaleza, do destaque da Natânia Mello, vamos direto para Bahia, onde está a repórter Rita Brandão, que vai falar o seguinte, gente. Lá na Bahia, o Ministério Público recomendou que novas categorias não sejam incluídas como prioritárias na vacinação. Rita, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Os Ministérios Público Estadual e Federal da Bahia recomendaram nesta quarta-feira, 19, que a Comissão de Intergestores, CIB, e a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, SMS, não aprovem nem executem a vacinação de qualquer grupos não previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Imunização como prioritários, em razão da possível violação ao princípio da equidade. Na recomendação, os MPs destacam que os grupos prioritários para imunização foram definidos pelo Ministério da Saúde, afirmando que a inclusão de novos grupos pelo Estado, não previsto na PNO, viola a regra de prioridades prevista no Plano Nacional. A medida foi tomada após a reunião da CIB aprovar a inclusão de jornalistas a partir de 40 anos no grupo de prioritários em toda a Bahia. A recomendação se baseia em trecho da reclamação número 47.380, ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República, onde é afirmado que as autoridades locais não estão permitidas a estabelecer critérios próprios e casuísticos para inversão ou alteração de prioridades no PNO, sendo sua autonomia reservada ajustes finos dentro dos grupos, adequados à realidade local, jamais para a subversão das diretrizes alocativas científicas e nacionais quando ausente qualquer singularidade epidemiológica ou populacional em seu território. Ainda segundo o documento, as autoridades precisam seguir critérios técnicos científicos para fundar suas decisões no contexto da pandemia, sendo este um parâmetro que deve balizar, sobretudo, as decisões relativas à imunização da população contra a Covid-19. E olha só, o Tribunal de Justiça da Bahia analisa extinção de cartórios pelo interior do estado. O Tribunal de Justiça da Bahia analisou nesta quarta-feira, 19, a extinção de cartórios no interior do estado para a criação de supercartórios. Em Salvador, por exemplo, deixaram de existir os cartórios de registro de notas. Além disso, na capital existia ainda a redução de número de serventias de registro civil das pessoas naturais da capital da Bahia de 24 para 10.
No estado da Bahia, segundo o levantamento no portal da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça CNJ e dados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, existem 1.552 serventias extrajudiciais distribuídas entre os 417 municípios baianos com as seguintes especialidades: tabelionato de notas, tabelionato de protesto de títulos, registro de imóveis e hipotecas, registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas e registro de títulos e documento. A justificativa é que a grande maioria das serventias extrajudiciais possui baixa arrecadação de emolumentos, advinha de um equivocado e superado sistema de distribuição de serventias extrajudiciais, sendo a maioria delas com manutenção e funcionamento inviável do ponto de vista técnico, social e econômico. Diz ainda que tem difícil acesso do local, ausência de bancos, ausência de serviços de telecomunicações, ausência de segurança pública, reduzindo o número de habitantes fracionados de especialidades, circunscrições demasiadamente distantes dos municípios interessados. Ainda afirma que, na situação atual, aproximadamente 80% das serventias extrajudiciais do estado da Bahia não possuem rentabilidade suficiente para o cumprimento integral das diretrizes da CNJ, conforme se infere de relatório de arrecadação que acompanha essa justificativa das correções realizadas pela Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Rita Brandão. A gente volta a se encontrar amanhã, na sexta-feira. Olha, vamos de boas notícias para o pessoal da região Nordeste? Pois é, gente. O presidente Jair Bolsonaro esteve na região Nordeste mais uma vez nesta quinta-feira. Ele inaugurou a ponte sobre o rio Parnaíba na BR-235, que liga dois municípios, Piauí e o estado do Maranhão, que ficam ali, coladinhos. O jornalista Marcelo Jorge, então, vai falar sobre esta visita do presidente Jair Bolsonaro a essas regiões. Pois é, muito boa noite para você, Camila Castro, muito boa noite, o Sandro de Moura. Boa noite à nossa querida Natânia Mello, que fala sobre o Nordeste também. A Rita Brandão, que está em Salvador, sempre nos municiando com boas informações aqui no Brasil Nordeste, no Com Brasil Nordeste. Obrigado ao Ed, ao Guilherme, toda a produção, pessoal, enfim, que está aí batalhando diuturnamente no nosso programa para trazer para os nossos espectadores em todo o país e fora do país também as principais informações que, claro, o brasileiro precisa saber. E olha, a festa no interior continua, a festa no Nordeste também. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Nordeste, dessa vez mais ao norte, lá, na região do Alto Nordeste, podemos dizer assim, entre o Piauí e o Maranhão, especificamente entre as cidades de Santa Filomena e Alto Parnaíba, onde foi construída em menos de 2 anos uma ponte quase 200 metros, são 185 metros de ponte, e aí que vai ajudar as pessoas que trafegam ali naquele sentido, de um estado para o outro, e inclusive evitando que precisem utilizar as balsas. A partir daí teremos um fluxo maior, um escoamento maior da produção e, claro, sem dúvida alguma, teremos aí muito mais na área do desenvolvimento. E isso vem acontecendo com muita frequência em boa parte do Nordeste, que vem recebendo o presidente Jair Bolsonaro de forma muito festiva. Vamos acompanhar as imagens. O presidente foi recebido mais uma vez com muita festa pelos nordestinos, até porque estamos assistindo aí nos últimos tempos visitas frequentes do presidente da República, inaugurações de trechos da transposição do Rio São Francisco, enfim, a questão do abastecimento d'água, que sempre foi um problema muito grave no Nordeste e que vem recebendo uma atenção muito grande do governo federal. E também a questão de infraestrutura, de estradas. Aconteceu uma grande inauguração também na semana passada lá em Alagoas. Então, na hora que o nordestino começa a compreender
Camila Castro, Sandro e toda a equipe Brasil Nordeste, que o cidadão em si ele não está muito preocupado em quem é o partido ou especificamente somente a questão do governante, mas quem é o governo que trabalha em prol da população. Inclusive, Camila Castro, Sandro de Moura, toda a equipe com Brasil Nordeste, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, também falou da importância dessa ponte, dessa ligação agora entre aqueles dois estados. Essa ligação vai ser fundamental, porque assim que a 235 estiver pavimentada no estado do Maranhão e no estado de Tocantins, nós vamos encurtar muito a distância do produtor para a ferrovia Norte-Sul. Então, um ganho logístico sem precedente. Além disso, a gente vai suprimir aquela necessidade de balsa que sempre acaba elevando o custo para quem faz essa travessia. Então, uma libertação é um equipamento que está sendo entregue antes do prazo e que com certeza vai diminuir tempo de viagem, vai desonerar as pessoas que por ali transitam. Durante todo o dia, o presidente esteve aí acompanhado por alguns dos seus principais ministros, digo os principais que estão mais próximos aí no dia a dia do presidente, e também muitas autoridades políticas do Piauí e também lá do Maranhão, em mais uma visita, em mais um dia marcante de atividades para o Nordeste. E nós, do Brasil Nordeste, estamos aí atentos e também cobrindo sempre o que acontece nessa região e que, sem dúvida alguma, vem acrescentar ao desenvolvimento de uma região que sempre foi esquecida, mas que ultimamente vem sendo, sim, muito bem lembrada e a população muito agradecida. Isso a gente vai perceber no dia a dia, no desdobramento das ações de governo nessa região. Marcelo Jorge, do Nordeste, para o Com Brasil Nordeste. Uma boa noite a todos e até amanhã. Sem dúvidas, uma grande benfeitoria para os moradores dessas regiões. Olha só, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da decisão que determina, gente, uma série de medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e fiscal, suspensão do cargo, entre outras relativas a diversos agentes públicos e pessoas jurídicas que estão sendo investigadas em uma operação que apura, um suposto envolvimento em esquema de facilitação e contrabando, de produtos florestais. Essa operação aconteceu ontem, esse desfecho do STF foi hoje. É uma operação, gente, que investiga, então, contrabando principalmente de madeiras para a Europa e também Estados Unidos. Vamos entender um pouco mais agora. Entre as medidas, o ministro determina a quebra de sigilos bancário e fiscal do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o afastamento de Eduardo Bin do cargo de presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA. O ministro determinou o arquivamento do caso a pedido da Polícia Federal, que apresentou por meio de representação novos elementos probatórios relacionados aos fatos descritos na PET. A petição, que é uma notícia-crime apresentada no ano passado contra o ministro Salles por vários senadores, apontava o suposto cometimento dos crimes e prevaricação e advocacia administrativa e crimes de responsabilidade em razão de afastamento de Salles em reunião ministerial ocorrida em abril de 2020. O caso havia sido arquivado em outubro do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes acolheu parecer, então, da Procuradoria-Geral da República, segundo o qual não haveria, na queixa-crime, qualquer indício real de fato típico ou então indicação dos meios que o ministro do Meio Ambiente teria empregado em relação às condutas do objeto de investigação. Tá, então, essa operação que afastou vários funcionários públicos, tanto do IBAMA quanto do Ministério do Meio Ambiente. Segue, viu, as investigações. Vamos agora falar sobre notícia boa? Olha só, gente, para permitir que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida tenham acesso ao ecoturismo ou façam algum tipo de atividade ao ar livre, atividades na natureza, parques nacionais pelo país estão recebendo um modelo de cadeira de rodas adaptadas.
A primeira-dama e também presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, participou da cerimônia de entrega de 10 cadeiras que serão distribuídas em 6 parques. Olha só que iniciativa legal. A iniciativa faz parte do programa Parque Mais, do Ministério do Meio Ambiente. As cadeiras do modelo Juliette suportam até 90 quilos e são equipadas com cinto de segurança afivelado, apoio para a cabeça e pés e freio também estacionário para garantir mais segurança aos usuários. Essas cadeiras vêm ajudar a vida de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, acessibilidade, e é para todos. É nas ruas, nos parques, nas montanhas, virtualmente dentro de casa, em qualquer lugar. Foi o que afirmou a primeira-dama Michele Bolsonaro. Além de permitir as atividades de quem tem mobilidade reduzida, os equipamentos podem ser usados também para resgate em caso de acidentes em pontos de difícil acesso nos parques. O programa do Ministério do Meio Ambiente foi criado para desenvolver o ecoturismo em unidades de conservação em todo o país. Um dos 4 eixos prioritários da iniciativa é levar acessibilidade para proporcionar espaços de lazer com infraestrutura inclusiva nos parques nacionais. Essas cadeiras vêm ajudar, a todas as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. E a acessibilidade é para todos, Locais que as pessoas jamais pensavam que iam poder, com a redução de mobilidade, poder frequentar. Então, essa cadeira permite isso, é um grande avanço. Tem que ver que o Brasil todo está abraçando essa nossa ideia e está junto com a gente nessa luta pela inclusão, pela acessibilidade em todas as áreas. Cadeiras de rodas que vão fazer muita diferença para quem gosta de passear, mas que tem algum tipo de deficiência. Muito legal essa iniciativa. Vamos falar agora, gente, sobre a CPI da Covid-19 que está rolando no Senado Federal. Olha só, desde ontem, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento lá no Senado Federal. Ontem foi o primeiro dia, de oitiva, hoje foi o segundo dia de depoimento. Esse que era o depoimento mais aguardado pelos senadores. Eduardo Pazuello, que ficou à frente da pasta por cerca de 10 meses, então ele é considerado peça-chave para essas investigações. E o depoimento dele de ontem deu o que falar, o de hoje não seria diferente. Foram várias perguntas repetidas, algumas até foram respondidas de formas diferentes, enfim. Temos muito a analisar sobre esses depoimentos que estão rolando na CPI no Senado Federal. Mas quem vai fazer uma análise sobre este assunto não sou eu não, viu? É o nosso editor-chefe, o jornalista Sandro de Moura. Sandro, boa noite para você. Olá, Camila Castro. Olá a todos. Mais um final de semana, graças a Deus, e nós estamos aqui. Nós gostaríamos de falar da CPI da Covid-19, mas até agora ela tem se transformado na CPI da Carta da Pfizer, da CPI da hidroxicloroquina e da fogueira da Inquisição ao presidente da República. Antes que perguntas como a que fez a nossa colega jornalista Berenice ao nobre relator e ao vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues. Antes que essa pergunta seja respondida, a gente não tem muito o que dizer aqui da CPI, a não ser o que eu vou comentar ao final. Vamos acompanhar a pergunta da colega Berenice ao relator da CPI e ao vice-presidente da CPI. Coloca a Berenice, por favor. Obrigada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou à CPI da pandemia investigações do Supremo Tribunal de Justiça referentes a 5 governadores. Rui Costa, da Bahia, Romeu Zema, Minas Gerais, Helder Barbalho, Pará e João Dória, São Paulo, além de Wilson Lima, Amazonas. Eu gostaria de saber, assim como a população, quando é que os senhores irão convocar governadores, prefeitos, e investigar a questão do desvio de verbas que eram destinadas ao combate à pandemia, Tá aí. Essa é a pergunta que todos os brasileiros querem fazer à CPI da Covid-19. Agora, divide aqui a tela, Edilson, coloca a cara dos 2 nobres senadores do meu lado, que eu quero fazer aqui a minha consideração final, a minha participação no dia de hoje. A segunda pergunta que todos os brasileiros querem fazer aos senhores nobres relator e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e a toda a Comissão Parlamentar de Inquérito. Os senhores acham mesmo que o povo brasileiro é palhaço? Vocês acham que nós somos palhaços? Para que os senhores fiquem fazendo
política, pago com dinheiro público, num momento que não é momento de eleição, porque além dos senhores terem campanhas financiadas já com dinheiro público, com recursos que vai para os partidos, os senhores querem usar a CPI para fazer campanha, fazer comício. É o que os senhores têm feito até agora na CPI, que não é da Covid-19. É a CPI da cloroquina, da carta da Pfizer e da inquisição ao presidente da República. Quero voltar para o senhor e para a senhora que está assistindo a nossa programação, que tem dado o prestígio da sua audiência. Prestem muita atenção nos próximos capítulos, porque é óbvio que senadores sérios vão começar a interrogar, e o ministro Pazuello já falou a respeito dos números, do volume de dinheiro que foram destinados para as cidades e para os estados. Isso é que os senhores têm que prestar atenção. Quanto que foi de dinheiro para o seu estado, para a sua cidade? E aí os senhores vão começar a descobrir de verdade quem são os verdadeiros culpados por mais de 400 mil mortos em nosso país. Infelizmente. E nós queremos nos solidarizarmos a todas as famílias enlutadas, inclusive pessoas próximas da gente. Eu tive pessoa da minha família que foi morta por conta dessa doença. E óbvio, o dinheiro estava lá no caixa da prefeitura, mas eles não quiseram investir em mais leitos de hospitais, em mais atendimento emergencial e tudo isso que você já sabe aí na sua cidade que não funciona. Por isso, vamos ficar de olho. A CPI da Covid é importante. Não essa CPI que está sendo conduzida até agora por Renan Calheiros e por Randolfo Rodrigues, que é palanque eleitoral, e nós nos recusamos a pagar essa campanha fora de época. Sandro de Moura, até a próxima. Tá aí então o Sandro de Moura falando sobre a CPI da Covid-19 que continua na semana que vem, viu? A partir da terça-feira, então, tem mais CPI da Covid lá no Senado Federal. Bom, gente, vamos tocar aqui nosso programa, porque hoje tem cidade fazendo aniversário. Vamos ver então quais são essas cidades brasileiras que estão completando mais um ano de vida hoje. Irauçuba, no Ceará, Palmas, em Tocantins e Piedade, no estado de São Paulo. Parabéns a todos os moradores que moram nessas cidades. Gente, vamos ver agora o que os governantes, da região do Nordeste publicaram em suas mídias sociais. A Natânia Mello conta pra gente. Olá, vamos iniciar com o governador do Ceará, Camilo Santana. Ele disse que começou nesta quinta-feira o cadastramento para o programa Ceará Cred do governo do estado, que terá investimento de 100 milhões para apoiar microempreendedores e trabalhadores autônomos. Ele disse que essa é mais uma ação do Estado para minimizar os efeitos da pandemia aos cearenses. É isso, Natânia. Obrigada pela sua participação. A gente volta a se encontrar amanhã. Mas não acabou não, viu? Vamos ver o que os governadores da região do Centro-Oeste publicaram em suas mídias sociais. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, informou: acabo de tomar a primeira dose da AstraZeneca. Faço parte do grupo de comorbidades, já que tenho diabetes desde os 29 anos. Fiz meu cadastro e agendei minha imunização na semana passada e espero ansioso pela segunda dose no dia 11 de agosto. Em outro post, o governador do Distrito Federal disse: mais cedo li uma notícia alarmante. Como alguns estados aplicaram a D2 como dose 1, hoje 5 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada. Ele completou dizendo: é um alívio para mim saber que nenhum deles é do DF. Aqui não estacionamos a vacinação. Estamos ampliando os públicos de acordo com o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Tá aí, então, esse foi o giro dos governadores. Nós vimos aí que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi vacinado contra a Covid-19. Que bom, hein, governador? Ótima notícia. Ele que faz parte do grupo de comorbidades, por isso, então, recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca. Já peço licença aqui para fazer um apelo ao governador Ibanez, que nos inclua aí os jornalistas também nessa lista de prioridades, governador. Bahia e Piauí são os dois estados que já estão vacinando a imprensa. Queremos, viu, governador? Inclusive, alguns jornalistas, várias emissoras estão se reunindo, a galera vestindo azul pedindo vacina para o grupo, então, da imprensa.
Estamos preparados, só esperando a hora. E por hoje é só, gente. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Muita saúde, bom descanso. Até mais.